Amém? Deixa sua Bíblia aberta em Mateus 24. Nós já vamos ler logo 2 textos da palavra. Quantos estavam aqui ontem na abertura dos sedentos? Amém? Obrigado, pastor. Tinha um bom número de pessoas aqui. Fiquei até feliz que sábado em janeiro, assim, mas tinha um bom número de pessoas aqui. Foi muito bom. Deus fez presente de uma maneira muito especial, o tempo inteiro ministrando sobre sonhos, na palavra do Tiago, na apresentação das meninas da dança aqui, né? O tema foi sonhos, eles sem se falarem, com a cristocidência, né? E o Senhor movendo tudo para essa área, e teve muitas pessoas aí com seus sonhos restaurados. Foi algo lindo que Deus fez. Esse é o primeiro Sedentos de 2012. E eu junto com o Tiago, a nossa ideia, a gente conversando ontem, ainda é fazer um Sedentos por mês, fazer 12 ao longo do ano. Não aqui, né, só aqui na cena vai ser o start. Temos alguns marcados já ao longo desse ano. Não para aparecer ou só fazer mais um evento, ou só mais um movimento. A nossa ideia é trazer o coração de Deus, para que possamos ser ministrados por Ele e cumprir com excelência o chamado que Ele já depositou para cada um de nós, para mim e para você. Correr a carreira proposta. E por isso nós temos procurado servir a Deus e fazer esses eventos mais para que nós possamos ser encharcados pela presença dEle e verdadeiramente andar naquilo que Ele já projetou para mim e para você. Eu quero ler 2 textos. O primeiro é Mateus 24, versículo 12. Eu escrevi uma canção aqui, não vou cantar, tá? Porque senão vai ficar todo mundo espantado, que eu sou uma taquara rachada de primeira. Mas o que o Senhor falou muito, há 10 dias, o Senhor vem falando muito forte comigo, querido, sobre um tema que tem realmente me rasgado por dentro. Deixa eu ler primeiro o texto, Mateus capítulo 24, versículo 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Apocalipse capítulo 2, finalzinho da Bíblia. Apocalipse capítulo 2, eu tenho estado chorando diante de Deus nesses últimos dias. Diante de tudo aquilo que Ele tem, trago ao meu coração sobre esse assunto, querido. Voltar ao primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, vamos ler a igreja, a carta que o Senhor escreve à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Apocalipse 2, versículo 1. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, eu sei do teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, os que dizem ser homens de Deus, e não o são, e tu os achaste mentirosos. Sofrestes e tens paciência, e trapalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Feche teus olhos só mais um momento. Obrigado, Pai. Obrigado, meu amigo. Eu sei, Senhor, que eu sou o mais necessitado, o mais limitado e miserável aqui nessa noite, Senhor. Que antes de eu poder pregar essa palavra, Tu tens me rasgado por dentro, para que eu possa rever realmente quais são as minhas verdadeiras intenções e motivações naquilo que eu tenho feito para Ti, Senhor. Que essa noite seja um marco na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite.
Eu profetizo que a nossa vida de oração não será mais a mesma a partir de hoje, Senhor. Que a nossa vida de entrega, que a nossa paixão, que a nossa intensidade não vai ser a mesma a partir dessa noite. A partir de hoje seremos mais apaixonados por Ti. A partir de hoje te amaremos mais, Senhor, do que as coisas. A partir de hoje faremos o possível e o impossível para cumprir, Senhor, aquilo que Tu depositou já nas nossas mãos como chamado, como propósito. Muda a nossa vida nessa noite, muda a nossa história. Queremos fazer de 2012 o melhor ano das nossas vidas, Senhor. Mas sem a Tua presença nós não iremos a lugar nenhum. Ministra-nos, Senhor, nessa noite, a começar por mim. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, querido? Há 10 dias, como eu falei, o Senhor tem ministrado muito comigo e me rasgado por dentro sobre, me confrontando realmente quais são as minhas motivações. O que eu tenho feito, será que realmente eu tenho feito para plena adoração dEle? Ou estou querendo colocar o ego em primeiro lugar, ou dando espaço para o orgulho? Quais são as minhas motivações? Como tem sido a minha vida de oração? Será que as coisas que eu tenho feito, as minhas atividades, o ativismo desenfreado que muitas vezes a gente acaba entrando, tem ocupado um espaço maior do que a minha vida de entrega, a minha vida de oração, a minha vida de rendição? Nós vemos uma geração hoje que é tudo online, é tudo muito rápido, e nós não temos mais nem paciência mais para esperar uma pipoca 3 minutos e estourar no micro-ondas. Que é a geração do fast food, do online. Queremos as coisas para ontem, somos uma geração imediatista demais. E temos entrado num corre-corre frenético, dia após dia entrado nesse corre-corre frenético. E cada vez mais, seja obreiros, seja líderes, seja pessoas que trabalham para o reino ou não, temos reduzido cada vez mais o tempo de busca, o tempo de oração, o tempo de estarmos realmente rendidos na presença dEle. Quando uma pessoa começa a trocar o estar pelo fazer, ela é um sério candidato a perder aquilo que o Senhor já tem depositado nas suas mãos, na sua vida, em termos de unção, em termos de propósito, em termos daquilo que Ele quer desencadear na sua vida. Nós temos visto hoje as pessoas correrem muito. E não é errado correr, fazer as coisas, não é errado. Mas quando eu corro muito e oro pouco, quando eu corro muito, entro num ativismo desenfreado, como a gente tem visto por aí, e o primeiro aqui sou eu, e paramos pouco para ouvir a voz de Deus, paramos pouco para descobrir o que Ele tem para nós, nosso ministério será apenas, vai um tempo, mas não vai alcançar o coração de Deus, não vai alcançar o propósito maior. Eu falei aqui tempos atrás que a minha oração tem sido a oração daquilo que Paulo escreveu a Timóteo, um dos textos mais impactantes para mim na palavra de Deus, que Paulo ele chegou escrevendo a Timóteo e disse algo que eu não me lembro de outra pessoa na Bíblia que teve a coragem de fazer isso, de falar isso. Eu guardei a fé. O que mais que ele falou? Combati o bom combate. E a terceira coisa, eu completei a carreira. Paulo estava dizendo assim, olha, eu completei a carreira, tudo aquilo que Deus projetou sobre a minha vida, aquilo que Ele planejou para mim, eu fui até o fim, eu fui intenso, eu fui ousado, eu tive coragem. E a minha oração é que eu possa chegar no final da minha vida, se vai ser amanhã ou depois, eu não sei, mas que eu possa olhar para trás e dizer, eu também completei a carreira. E mais do que completar a carreira, eu quero conhecer o coração de Deus. Eu desejo desesperadamente conhecer o coração de Deus. Esses últimos dias eu tenho sido rasgado por dentro, querido. Não tenho conseguido orar direito. Porque eu tenho descoberto que eu tenho feito muito dentro da nossa, muito que eu posso dizer, dentro daquilo que é a nossa limitação, mas estado pouco na presença dEle. E eu decidi fazer esse seminário um marco na minha vida. Eu falei, Deus, esse primeiro sedentes desse ano, eu quero que seja um marco na minha vida. Eu vou deixar de fazer algumas coisas durante o dia se necessário para poder te dar um cheiro. Eu vou deixar de fazer algumas coisas se necessário, cortar algumas coisas na minha agenda se necessário, para poder estar mais próximo de Ti.
E por que eu li aqui a igreja de Éfeso? Porque quando você estuda a igreja de Éfeso, o ano passado aqui, nós tivemos no culto de ensino aqui, toda terça-feira nós temos um culto de ensino na Sena, às 20 horas. E nós estudamos vários meses as 7 cartas do Apocalipse. Os irmãos que estavam aqui nos acompanharam. E a mensagem, a primeira mensagem já da igreja de Éfeso foi muito forte. Quando você entende o que Éfeso era, o que passou e o que ocorreu com essa igreja aqui, ao ponto dela ser chamada e condenada, então, por tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Você começa a fazer introspecção na sua própria vida e rever algumas coisas em você. Querido, só para você ter uma ideia, Éfeso naquela época não era uma cidadezinha, um beco, um vilarejo. Sabe qual era a população estimada de Éfeso naquela época? 500 mil pessoas. Quase a população de Joinville. Joinville está quase isso, já passou isso na verdade, desse número. Era a segunda cidade mais populosa do mundo na época. Cidade enorme. E se você pegar num mapa bíblico lá, num mapa geográfico, era uma cidade portuária. Ou seja, o porto de Éfeso era um dos 3 principais, um dos 3 maiores portos da época. Existia o porto de Alexandria no Egito, que era enorme, de Antioquia na Síria, e esse de Éfeso. E o que fazia dela uma cidade riquíssima. Por quê? Porque todas as caravanas que vinham da Ásia, todas as caravanas que era ponto já pacífico, eles tinham que parar ali, nesses lugares, trazendo especiarias, tecidos, tapetes, ouro, bronze, prata, o que tornava essa cidade extremamente rica, uma cidade extremamente próspera. Não existia pobres em Éfeso. Claro, alguma outra pessoa padecendo necessidade, mas não um índice como tinha em outras regiões. Éfeso era uma cidade muito, muito bem estruturada, organizada, uma metrópole para aquela época. Olha quantos anos atrás estamos falando, quase 2000 anos atrás, praticamente isso. Uma metrópole para aquela época, uma cidade muito bem estruturada. Por exemplo, era desenvolvida em várias áreas. Por exemplo, parte de artes, parte cultural. Querido, nós que moramos aqui em Joinville, qual é o maior teatro que nós temos aqui? Juarez? É isso? Alguém sabe qual é a capacidade de Juarez Machado? 500 pessoas só? Nem sabia que era tão pouco. 500 pessoas a capacidade de Juarez Machado. Sabe qual era a capacidade do teatro de Éfeso naquela época? 25 mil pessoas sentadas. Naquela época, eles estavam muito bem na frente já do que a gente. Então, uma cidade completamente estruturada, uma cidade completamente bem formada. Artes. Você tem uma ideia, existia naquela época, existe até muitos, como é que se chama? Na parte da arqueologia, preservado ainda, ruínas preservadas até hoje, tanto que a antiga cidade de Éfeso é um ponto histórico, um ponto que os turistas visitam dia após dia, porque as ruínas estão muito bem preservadas e muitas coisas lá naquela cidade. Eu até brincava com os alunos aqui na terça, a gente que no final do curso a gente podia montar uma caravana e ir para lá visitar, ver. É um desejo que eu tenho no coração, visitar, você estudar toda uma região, uma geografia, depois vir visitar pessoalmente, deve ser uma outra coisa, né? E veja só, a biblioteca de Éfeso, só a biblioteca de Celsus, tinha 12 mil rolos de papiro, naquela época o papiro. Que isso? Eram coisas astronômicas. Um povo, o que tornou essa biblioteca de Celso, o que tornou ali Éfeso também, além de monetariamente uma cidade rica, bem conceituada, um polo intelectual. Pessoas de outras regiões iam ali estudar em Éfeso, conhecer o que Éfeso tinha. A cidade. Só que o que mais pegava na cidade não era as questões culturais, artísticas, intelectual e por aí vai. O que mais pegava nessa cidade era a parte de religião. Sabe qual era o maior deus adorado naquele lugar? Ou deusa? Diana. A Diana dos Efésios. A grande deusa Diana, ou Artemis,
Aparece as duas, sempre, na Bíblia e também em alguns escritos históricos. Você não tem ideia como era a concentração para a adoração dessa deusa naquela cidade. Só para você ter uma ideia, o templo, aliás, esse templo de Diana, aqueles que não fugiram da aula de história, não tem professor de história aqui, né, Sérgio? Os que não fugiram da aula de história, né, Sérgio? Sabe qual era uma das 7 maravilhas do mundo antigo? Aliás, para lembrar de uma já é difícil, mas as 7 maravilhas do mundo antigo, aquelas pirâmides e tal, toda aquela coisa que existia, uma qual era? O templo de Diana, dos Efésios. O templo era enorme, acho que, se eu não me engano, era 120 metros de comprimento. Para um templo era enorme naquela época, e 68,75 de largura. Existiam 127 colunas de mármore, cada coluna dessa com 18 metros de altura, que de longe já era assim algo imponente, já causava um choque visual, só de olhar de longe para o templo de Éfeso, o templo de Diana lá em Éfeso. 127 colunas de mármore, grossas de 18 metros de altura, só na chegada já causava aquele impacto. E dentro lá do templo, óbvio, a imagem de Diana, de ouro, prata e bronze, e era ali adorado 24 horas, adoração intensa ela naquele lugar. Ainda mais com uma cidade ser portuária, então aí mesmo que era mais intenso ainda a adoração. Agora eu digo, olha o desafio para uma igreja cristã, para os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos lá, os primeiros convertidos, melhor dizendo. Olha o desafio de pregar agora o evangelho a essas regiões. Ainda mais como se pregar o evangelho dentro de Éfeso. Porque geralmente cidades, eu digo os missionários que estão aí, às vezes a Merlin, uma amiga que já foi aqui missionária no Canadá, é muito mais difícil pregar em países desenvolvidos do que subdesenvolvidos. É muito mais difícil você pregar no Canadá que na África. Por quê? Geralmente pessoas com condição monetária maior acham que não precisam disso. Já tem tudo que necessitam para a sua vida, para o seu sustento, para tocar os seus projetos. Não precisam de Deus. Então, como pregar o evangelho numa cidade como essa? Que financeiramente eles tinham de tudo. Tinha uma deusa que era um ícone. Caravanas e mais caravanas iam até Éfeso para adorarem lá a deusa Diana. Como pregar? Mas Deus levantou um Paulinho, não era fácil. Atos capítulo 9, ele está a caminho de Damasco, aquele que era o perseguidor dos cristãos. Deus o tomba lá do seu cavalo e fala com ele: eu vou fazer de você isso, isso, aquilo, quero te levar aos gentios. E Paulo, ele cumpriu com muita ênfase o seu chamado. Em Atos capítulo 18, deixa eu ler aqui com vocês. Paulo foi percorrendo essas regiões. Ele percorreu regiões extremamente pagãs. Chega um momento que ele, se eu não me engano, até em Atos, num capítulo anterior, não vamos ler agora para ganhar tempo. Ele chega em Atenas, na Grécia, e ele encontra ali tanta idolatria, ele encontra tanto paganismo, que você tropeçava. Alguns historiadores falam que você chegava a tropeçar em deuses, estátuas no meio da Grécia, em Atenas, na Grécia. E Paulo chega lá, usado por Deus, ele olha um altar que não tinha estátua nenhuma, só estava escrito assim, ó, ao Deus desconhecido. E ele, opa, é por aqui que eu vou entrar. Ele chega lá no Areópago, no lugar de concentração dos pensadores, filósofos e etc. E começa a dizer assim: olha, aquele Deus que vocês honram lá, que vocês nem conhecem, só botaram uma plaquinha, ao Deus desconhecido, é esse que eu vou anunciar agora. Ele sempre dava um jeitinho. Deus dava estratégia, ele dava um jeitinho de pregar, mesmo em lugares extremamente difíceis. Em Atos capítulo 18, versículo 18 e 19. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos. E dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Quem que viajou com ele? Priscila e Áquila. Tendo raspado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou então a Éfeso, e os deixou ali.
mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Paulo começou a pregar nas sinagogas, começou a abrir ali o leque, e logo em seguida deixou para realmente tocar a igreja inicial, Priscila e Áquila, que realmente foram, vamos dizer assim, os fundadores da igreja de Éfeso. E começaram a pregar ali incansavelmente, esse casal abençoado que aparece nas escrituras, claro, sempre sob a orientação de Paulo, sobre a coordenação dele. Mas como Paulo viajava muito, percorrendo várias cidades, ele deixou ali Priscila e Áquila. Anos mais tarde, Paulo envia alguém para cuidar não só de Éfeso, mas da região de Éfeso. Quem que ele envia? Timóteo. É que o evangelho cresceu tanto. Priscila e Áquila começaram a fazer um trabalho tão grande junto com outros irmãos naquela região, e começaram a pregar e falar do amor de Deus, e vidas começaram a se salvar, e a se salvar, e a se salvar. Começaram a ser agregados no reino, no corpo, que inclusive de Éfeso foram enviados missionários em cidades circunvizinhas e abrindo outras congregações. Olha só o potencial dessa igreja, num lugar difícil de se pregar, num lugar extremamente pagão. Não só fundaram uma igreja, como enviaram missionário e abriram as regiões ao redor. Tanto que quando Paulo envia Timóteo, ele envia ele como um bispo. A palavra bispo significa pastor de pastores. Ele foi pastorear os líderes da região. Tanto que Paulo escreve 2 cartas a Timóteo, porque a responsabilidade dele era muito grande. Era pastorear pastores, pastorear líderes. E Paulo dizia desesperadamente para Timóteo: pregue, ensine-os a guardar a sã doutrina, porque no meio de uma cultura pagã como aquela, era muito fácil desviar, era muito fácil pegar pela tangente a fé. E ele foi lá, e Timóteo fez um bom trabalho naquele lugar. Querido, 65 anos aproximadamente, essa igreja bombou, essa igreja arrebanhou milhares de pessoas, tanto que alguns historiadores, Eusébio, Flávio Joséfo, chegam a dizer em seus escritos que se converteu tanta gente, mas tanta gente, que muitos templos pagãos estavam desertos, porque não tinha só o templo de Diana, tinha Dionísio e outras divindades. Começaram a ficar deserto, começaram a ter que baixar a porta. Não dá, é muito crente na cidade, a coisa está proliferando. Olha o que essa igreja alcançou, olha o que essa igreja produziu em 65 anos. Mas o que aconteceu no meio do caminho, ao ponto de o Senhor Jesus trazer uma condenação para ela? Então, depois de um tempo, dizer assim: olha, eu sei que você é paciente, que você sofre, que você trabalha certinho, é metódica, é organizada, mas eu tenho contra ti o seguinte: perdestes o primeiro amor. Foi embora a paixão, foi embora a intensidade, foi embora aquele friozinho na barriga quando tu entravas na minha presença, abrir os braços como uma criança e dizer: vem papai. Isso foi embora, e Jesus condenou essa cidade, essa igreja por isso. Sabe qual é o país onde está Éfeso atualmente? Onde estava a antiga Éfeso? Qual é o país hoje? Os alunos de terça aí sabem. Hã? Turquia. Sabe qual é a religião predominante na Turquia? 99% da Turquia é muçulmana. O outro 1% não é de crente não, é o restante do somatório de todas as outras religiões, budistas, e por aí vai, e outras religiões, inclusive alguns poucos cristãos que cabem, quem sabe, em uma ou em duas mãos no máximo. Mas como uma igreja que foi traçada e destinada para vencer, destinada para romper, para fazer realmente algo, um diferencial naquela região, um diferencial, pôde acabar desse jeito? Eu já vou ler essa historinha aqui. É que a fé cerebral matou a igreja de Éfeso. A rotina matou a igreja de Éfeso. A falta de amor matou a igreja de Éfeso. Eu não quero ser conhecido só por realizações.
Recebemos uma palavra aqui hoje, que essa igreja vai dobrar de tamanho. Aleluia, glória a Deus. Uhul. Mais trabalho. Mas se a chama não for mantida, da cena, hoje já tem a cena lá em São Francisco do Sul, daqui a pouco tem a cena lá no Paraná, daqui a pouco nos Estados Unidos. Amém? Você crê comigo? Ih, tá meio fraco a fé do povo aí. Eu vou perguntar de novo. Daqui a pouco a gente abre uma cena na Europa, amém? Agora melhorou. Não para dizer que abriu, mas debaixo de propósito. Mas não adianta abrir congregações, ampliar o trabalho, se não mantermos como povo e você individualmente a chama pelo amado. Corremos o risco daqui a 60 anos, 65 anos, as gerações que virão depois sejam apontadas pelo Senhor e digam assim: olha, eu tenho contra ti, porém, que abandonaste o primeiro amor. Então é hora de a igreja rever os seus conceitos, rever as suas agendas, rever as suas prioridades. O que eu tenho feito em relação a Ele, a presença dEle. Como eu descobri durante esses 10 dias que eu tenho orado de maneira errada por muitas coisas. Querido, nós devemos ser mais apaixonados. Quando a igreja de Éfeso deixou de tirar o olhar para o céu e se preocupar mais com as coisas da terra, foi o início do fim. Foi o início do fim. O sistema continua andando durante um tempo. É que nem aquela engrenagem. Vai andando, durante um tempo ela vai andando. Porque esse tombo ele não é instantâneo. Esse tombo geralmente é a médio e longo prazo, mas ele vem. Quando o amor acaba, esse tombo vem. Você às vezes nem percebeu que a chama foi embora. Você continua operando naquela coisa chamada rotina, aquela coisa metódica. Você continua operando ali. Você nem percebe que a chama foi. Você só vai perceber quando você realmente morrer espiritualmente. Ou quando o Senhor chegar para ti e dizer: então, olha filho, o amor foi embora faz tempo. O amor foi embora faz muito tempo. Há quanto tempo você não chora mais diante de Deus? Quanto tempo você não derrama lágrimas na presença dEle? Quanto tempo? Você não tira um período de oração não só para pedir coisas, para listar uma série de coisas que você precisa, mas você tira um tempo realmente para dizer: eu preciso de Ti, meu amado. Eu quero conhecer a Tua presença. E eu tenho começado a mudar as minhas orações. Eu não quero mais pedir apenas que Deus abra agendas e que o ministério desenvolva. Eu tenho pedido: Senhor, eu quero conhecer o Teu coração. O resto é consequência de uma vida entregue e rendida aos Teus pés. A gente não tem mais visto aquela chama como outrora a gente lia aquelas histórias extraordinárias, que a gente até chega a se emocionar quando lê. Eu citei aqui, num culto de quarta-feira que nós pregamos aqui, acho que 2, 3 quartas atrás, sobre a história de Ernest Vulton. Eu vou até repetir aqui, ela se encaixa dentro do contexto. Já ouviram falar de Ernest Vulton? Não? A maioria não. Não é um dos pregadores conhecidos que nós vimos ao longo da história da igreja, ou da formação da igreja. Aqueles que são aí de outras, que vieram de outras igrejas, que possuem o cantor cristão, ou o hino da harpa cristã, ou outras modalidades usadas em batistas, Assembleia de Deus e tal, que você conhece, esses hinos antigos, alguns até considerados sacros. Talvez você lembre do hino que na minha harpa, que eu me lembre das antigas, era 519, Achei Jesus meu Salvador. Eu não conhecia, a gente canta às vezes alguns hinos antigos e eu não conhecia a história desse hino. Mas uma vez, o pastor Daniel Alfa, talvez conhecido aqui de muitos aqui, ele disse que descobriu, ele estava fazendo a trabalho na França, e ele foi no Museu da Bíblia na França, que é um museu enorme, com muitos documentos históricos, relíquias lá.
E ele folheando aquela coisa toda no Museu da Bíblia lá em Paris, e folheando, ele achou a história de composição do hino 519, se for harpa cristã, do cantor cristão, não sei qual o número, de Ernest Woolton. Ele disse que começou a chorar lendo aquela história. Ele não sabia o que essa pessoa tinha passado para escrever esse hino. Deixa eu contar aqui resumidamente a história. Eu já vou encerrar. Ernest Woolton era um missionário, um pregador, e não lembro agora a região onde ele foi enviado na época para pregar, mas era uma região fechada para o cristianismo, fechada para Jesus. Então ele foi, e é como se você fosse pregar hoje numa Arábia Saudita, numa região difícil. E ele foi com a sua família e 3 ou 4 filhos, eu não lembro agora, e começou a pregar lá, começou a discipular ir na casa de e visitar e tal, falando de Jesus. Algumas pessoas começaram a se converter, começou a chamar a atenção das autoridades locais. Então as autoridades civis, religiosas e militares da época se reuniram e falaram assim: ó, você para de pregar, acabou, é um aviso, é um ultimato, senão você vai sofrer as consequências por isso. É proibido pregar outro aqui que não seja tal. Só que esse cara, bicho, era um cara chapado, apaixonado por Jesus. E ele foi e continuou a pregar, e a sua família também, pregando, ensinando, discipulando. Eles deram mais um ultimato, pegaram ele na sua casa e falaram: ou você cala a sua boca, ou nós vamos matar você e a sua família. E deram um ultimato final para Ernest Woolton. Ele ficou em choque, mas junto com a sua família, e com aquele chamado ardendo dentro do peito, ele continuou a pregar. Continuou a pregar a mensagem de salvação. Até que pegaram novamente ele. Aquela região onde ele estava pregando era uma região de muitos... Isso aqui é uma história verídica, tá? Está registrada no museu lá da Bíblia em Paris. E muitos penhascos, assim, desfiladeiros, levaram Ernest Woolton, a esposa e os filhos, ou não sei, era 3 ou 4, e levaram no alto desse penhasco. E um daqueles oficiais, ele falou assim: ó, você nega esse Jesus agora, você desiste agora, daqui para frente a coisa vai começar a ficar feia para você. E ele permaneceu firme. Então um daqueles executores pegou uma chave rústica, tipo aquelas inglesa, começou a ir por um dos filhos dele, começou a arrancar as unhas das filhinhas e dos filhos deles. Pá! E os meninos começaram a berrar. E ele, como pai, olhando aquilo, e ele gritava para os filhinhos dele: não tenham medo, Jesus pode dar unhas novas para vocês, segurem. E as crianças gemendo de dor. Imagina você, uma pelinha, como é que chama aquele negocinho no canto? Cutícula. Você já berra, você já fica ali mal-humorado. Você imagina arrancar numa paulada só com um instrumento rústico a unha de uma criança? Arrancaram de todas elas, uma a uma. Viram que ele permaneceu imóvel na sua fé, na sua condição, na sua convicção. O que fizeram com ele? Com as crianças, começaram a jogar uma por uma lá de cima. Se borracharam e morreram lá uma por uma. Confrontaram ele novamente: você continua com a sua posição? E abalado, mas ele permaneceu. Então foram em direção à sua esposa e começaram a arrancar. E quando botaram na primeira unha da esposa dele, aí ele... Que na esposa, queridos, não que nos filhos não sejam, mas uma só carne. E quando chegaram perto da esposa, ele estava quase que não se aguentando mais. E aí foi a esposa dele que gritou para ele: permaneça, permaneça. E começaram a arrancar todas as unhas da esposa dele também, uma a uma. Jogaram ela. Quando daqueles executores foram acabar com a vida de Ernest Woolton já de uma vez, dar um tiro nesse cara, acabar com ele, com essa história de uma vez, o comandante, o oficial, que estava cuidando daquele regimento ali, coordenando tudo, ele falou assim: não vamos matar ele agora não. Não. Vamos deixar ele 1 semana na cadeia, na prisão. Joga junto lá com a rapaziada lá na cadeia. Joga ele lá. Vamos deixar ele 1 semana pensando nisso. Vamos fazer aqui uma espécie de psicológica, trabalhar o psicológico dele. Porque se matar agora não tem graça.
pum, acabou, deu. Vamos ficar torturando ele psicologicamente uma semana aqui, para ele ficar vendo, lembrando dessas cenas terríveis. Se ele não morrer de depressão lá depois de uma semana, a gente mata ele. Não tem problema. Nesta uma semana antes de ele ser executado, ele compôs o hino 519. Que por um milagre foi passado a um outro preso, e que esse preso acabou chegando na mão de outras pessoas e chegou até nós hoje. Esse hino de Ernesto Vulto. E sabe o que quer dizer esse hino? Eu peguei só um trecho que eu rapidamente na internet hoje eu achei. Eu vou ler só a primeira estrofe, o refrão e a última estrofe. Diz assim, a música é Achei Jesus meu Salvador. Primeira estrofe. Achei Jesus meu Salvador. Mas tenta fazer a conexão do lugar onde ele estava e do que ele já tinha passado. De amor fiel verás. Não cessarei de lhe dar louvor, pois tenho a salvação e paz. Sabe o que diz o refrão dessa música, dessa canção? Salvo por Cristo sou, salvo por quem me amou, perfeita paz ele agora me traz, porque salvo estou. E a última estrofe: da morte eterna ele me resgatou, da dura escravidão, na rocha eterna seguro eu estou, e cantando eu vou com gratidão. Nós somos miseráveis demais, querido. Nós somos miseráveis demais. Uma dor de cabeça, um probleminha na empresa, um negocinho de nada, a gente quer chutar o balde, quer desistir da presença dele, vira as costas pelo chamado e para aquilo que ele tem. Nós somos os miseráveis, querido. Eu sou o primeiro da fila. Nós somos uns ingratos, miseráveis, que não merecemos nem estar de pé aqui diante dele nessa noite. Mas porque Lamentações 3:22 diz que as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos. É por isso que ele é um Deus de amor tão grande e nos permite estar na presença dele ainda, podendo fazer alguma coisa. Dessa grupo de pessoas ingratas, eu sou o primeiro da fila. E nesses últimos dias eu tenho só falado para o Senhor: Senhor, eu sou um miserável, que não sou digno de sequer pregar a tua palavra. Ou tu tocas em mim, Senhor, e muda a minha história, muda a minha vida, muda a minha condição. Porque te servir assim sem uma revelação íntima e profunda da tua presença eu não quero mais. Viver um evangelho superficial, um evangelho light, um evangelho que não prega mais cruz. Tem vitórias? É claro que tem. Tem bênçãos? É claro que tem. Mas é uma consequência natural daquele que o ama, daquele que está completamente rendido e apaixonado por ele. Sabe o que é mais interessante? Como Jesus ele faz a coisa perfeita. Quando ele chega para a igreja de Éfeso, ele não só aponta a ferida, ele mostra como deve sair dela também. Porque na própria carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2, ele diz assim: ó, vocês têm que fazer 3 coisas para voltar para o eixo. Eu acho que eles não seguiram muito a orientação, mas no versículo 5 ele fala assim: primeiro, lembra de onde caíste. Introspecção. Começa por aí. Lembra como é que era a sua vida no início de oração, quando você se converteu, quando você veio para Jesus, aquele fulgor, aquela chama, aquela coisa de botar um monte de bilhetinho debaixo do braço e sair evangelizando todo mundo. Hoje você entra na empresa e parece mais um crente detetive, que ninguém sabe nem de onde você é, que você serve a Deus ou não. A chama foi embora. Lembra dos primeiros, daquelas lágrimas lá no teu travesseiro, que chegavam a ficar marcadas e manchadas, e tanto que você chorava diante de Deus. Os cultos que você vinha e que não prestava atenção na maneira como o baixista está tocando, o tecladista, ou quem está ministrando, como quem está pregando. O importável é que você estava aqui para adorar, independente de quem ia pregar, quem ia abrir, não interessa. É a sua adoração que interessava. Lembra disso?
É a primeira orientação que o Senhor fala: lembra de onde caíste. Depois, arrependa-te. E nós vamos fazer isso nessa noite. Salmo 51, versículo 16 e 17 diz assim: que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Ah, que bom que Ele é um Deus de amor. Que bom que Ele não é eu nem você, senão já estaríamos aniquilados. Que bom que Ele tem um amor ágape, aquele que dá o seu único filho por amor de pessoas que não merecem. Em segundo lugar, arrependa-se. Em terceiro, que ele fala aqui no versículo 5, então agora volta a praticar as primeiras obras. Entendeu? Lembra de onde caiu? Arrependa-se e volte. Volte a fazer aquilo que você fazia. Volte a acordar meia hora mais cedo antes de sair de casa. E busque a presença dele para você encharcado pela presença para o seu trabalho. O seu dia vai ser diferente. A sua semana vai ser diferente. Você vai parar de colocar a culpa em Deus e começar a apontar para ti e dizer: realmente o problema sou eu. A dificuldade aqui sou eu. Quem está errando sou eu. Porque Ele sempre esteve disposto a me ajudar, a me abençoar, a fazer de mim um grande homem, uma grande mulher de Deus. Mas enquanto eu não voltar a esse primeiro amor, essa primeira chama, eu vou viver mendigando as coisas e nunca vou experimentar a plenitude daquilo que Ele tem. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite, em nome de Jesus. Há uma presença do Espírito tão forte aqui, querido, nesse lugar. E eu não falo isso para emocionar ninguém, porque não precisa. Aliás, eu não gosto de mexer com o emocionalismo de ninguém, porque a palavra por si só, ela convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu sinto no meu corpo todo como se estivesse passando eletricidade nessa noite aqui em cima. Eletricidade. É porque é um clamor desesperado do Espírito para que você volte. Há um clamor desesperado do Espírito para que você deixe de ser crítico e seja mais apaixonado. Há um clamor desesperado do Espírito para que você volte ao primeiro amor nessa noite e a partir de hoje volte a fazer as coisas que você estava habituado a fazer. E o seu ano vai ser diferente. O seu ano vai ser diferente. Feche os teus olhos onde você está. Se quiser apagar suas luzes daqui, deixar só aqui na frente, pode deixar. Sheila, manda rabassa. Show. Comece a orar agora onde você está, querido. Se você deseja vir ao altar do Senhor e dizer: eu estou arrependido, Pai, a partir de hoje eu quero fazer muito mais daquilo que eu tenho feito. Se você quer vir ao altar
Não dá bola para quem está à sua esquerda, à sua direita. É a sua noite. É a sua noite. Venha correndo, desesperado, que Ele te chama. Ele quer mudar a sua vida de oração a partir desse dia. Ele quer mudar a tua história. Ao primeiro amor, ao primeiro amor, quero voltar a Deus. Ah, Pai. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Quero voltar a Deus. O Espírito Santo está aqui de uma forma tão densa nesse lugar. Está correndo águas desse altar, jorrando aqui para baixo. Ele está te lavando nessa noite. Existem muito mais pessoas que precisam fazer uma aliança com Deus. Porque O Espírito Santo não me deixa terminar a oração e o convite. A sua vida de oração não está da forma como Ele gostaria. Queremos voltar A sua paixão, a sua intensidade não está da forma como Ele gostaria. como quem caminha Ele abre uma porta. lentamente. Ele abre uma porta para você nessa noite vir no altar e dizer: Pai, eu preciso mais. Eu preciso mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Não dê as costas para essa porta que o Espírito te abre nessa noite. Não dê as costas. Direção. Éfeso teve uma chance. O Senhor mostrou onde estavam errando e apontou o caminho que deveria ser seguido. Poderoso, quero estar em ti. Ser achado em santidade, Pai Santo, Senhor. escondido no teu coração. Os pastores me ajudem a orar, por favor. Voltar Os pastores me ajudem a pra orar, por favor. ti, me derramar aqui. Senhor, vem, papai. Quero voltar Vem, Senhor. a ti, rasgar meu coração. Queremos declarar o teu Pra amor ti. nessa noite, Pai. Quero amor nessa noite, voltar pra Vamos ti, declarar, Senhor, o nosso amor por ti nessa noite. como um filho que Perdoa como corre igreja pro colo do Pai. frieza. Quero voltar pela frieza, Deus. pra ti, Pela frieza, nos perdoe, como Senhor. quem corre o último dia aqui. Que a chama possa estar mais acesa, Senhor. Quero voltar pro teu coração e receber de ti. Agora eu vou dobrar meus joelhos diante de ti. Oh, 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 oh. Quero voltar pra ti, me derramar aqui, recebendo teu coração. Toca o teu filho nessa noite, Pai. Nunca mais andar sem direção. Quero voltar pra ti, Ele nessa noite.
noite. Abraça Ele. Muda meu coração, ama-me como só tu podes fazer. Quero receber de ti esse amor que transforma o meu ser. Quero voltar pra ti, me derramar aqui. Só tu podes mexer em mim. Quero voltar, quero voltar. Queridos, esteja orando comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É uma noite para voltarmos ao primeiro amor. Voltarmos ao primeiro amor. Voltarmos ao primeiro amor. Traz mais sede, Voltarmos ao primeiro amor. traz mais sede, Voltarmos ao primeiro amor. traz mais sede de ti. Oh, Traz mais sede, oh, traz mais sede, unção nessa noite. traz mais sede. Quero mergulhar Consuma Ele nessa noite. em ti. Consuma Ele nessa noite, Pai. Consuma Ele nessa noite. Nunca mais andar sem Possa ti. resplandecer com mais nitidez aí na Tua presença. No teu rio vou me esconder, da tua graça vou receber. Querida, a sua vida não vai ser mais a mesma depois dessa noite. Ora, Sua vida não será mais a mesma depois dessa noite. ora, Porque nós estamos aqui rasgados diante de Deus. A sua vida de oração não será mais a mesma depois dessa noite. ora, Não será mais a mesma depois dessa noite. ora. Você vai sentir o Espírito de Deus te chamar para comunhão em horários que você nunca imaginou que Ele poderia chamar. A ti Porque é um tempo de nós termos novas experiências com Deus. mais lutar. Novas experiências com Deus. Não basta apenas cumprir o chamado. Você tem que conhecer aquele que te chamou. Uou. Quero voltar Queremos voltar, Senhor. a ti, Voltar esse primeiro amor. me A derramar essência da busca, da adoração, da intensidade. aqui, receber do que só tu podes me dar, me derramar diante. Se você pode, coloque a sua mão sobre o teu coração nesse momento. Coloque aqui a mão sobre o teu coração. Coração que simboliza a sede das emoções, dos sentimentos, da nossa vida. Eu profetizo que as lágrimas não vão mais faltar na sua casa, na sua vida. O ministério de lágrimas, de mais oração. A partir de hoje você vai ser impulsionado a desligar mais a televisão e passar mais tempo com Ele. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós fazemos esse propósito contigo nessa noite, Deus.
esse propósito do Senhor de Deus.